Boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas de imprensa. Matheus, infelizmente, derrota aqui dentro de casa, dentro do estádio Germano Krieger. Matheus, me parece que um jogo muito parecido com o que foi contra o Vila Nova. O Operário Ferroviário criou, teve volume de jogo, mas faltou detalhe. Dessa vez a bola acabou não entrando. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação do jogo. O que você acha que faltou para o Operário Ferroviário, ao menos empatar e, quem sabe, ter feito a virada na partida? Obrigado, Matheus. Boa noite, João. Boa noite a todos. João, eu vejo a Série B é uma competição que você tem que minimizar os erros. Infelizmente, hoje foi um jogo que a gente cedeu a vitória para o adversário. Uma bola que estava no nosso pé, que a gente conseguiu uma construção boa, erramos um passe por dentro que culminou na origem do primeiro gol. Depois, mais uma vez, a gente tenta, obviamente, quando quem sai na frente do placar na Série B tem uma grande vantagem para administrar o jogo. Ao natural, uma equipe vai buscar o empate e a cada tempo que passa corre o risco de se expor ainda mais. Mas nós sempre temos que ter equilíbrio e organização para não cometer o tipo de erro que cometemos no segundo gol. É uma competição muito nivelada, muito parelha. Não vou entrar no mérito da ausência de atletas importantes que nós temos, porque é a oportunidade que está sendo dada para, de repente, atletas que não estavam tendo tanta oportunidade ou que estão tomando agora uma sequência de jogos. Nós temos, a realidade nossa, e nós temos hoje à disposição esses atletas que eu tenho total certeza que a gente tem condições de ter placares favoráveis também. O jogo de hoje mostra isso. Só que nós temos que minimizar os nossos erros. Os adversários jogam, quem erra menos vence. Então, às vezes a gente está se expondo de forma desnecessária. Foi uma conversa que eu já tive com os nossos atletas. Porque é um elenco que cria, que tem condições de buscar o gol. Hoje, mais uma vez, criamos inúmeras oportunidades, pelo menos para empatar. E o adversário, sem se expor, tenta achar o nosso erro depois para liquidar a partida, que foi o que aconteceu. Então tem que servir de aprendizagem o mais rápido possível. É uma competição que ainda está no início, mas cada ponto que a gente conquista é importante. Hoje, se não desse para vencer, pelo menos no segundo tempo, acredito que nós tínhamos totais condições de buscar o empate, o que dentro das circunstâncias não ia ser ruim, mas que sirva de aprendizado. Porque é uma competição que tem que se errar pouco e tem que diminuir o nível de exposição perante o adversário. Hoje, infelizmente, a gente acabou tendo alguns erros que determinaram a nossa derrota. Beleza, Matheus, muito obrigado e um bom descanso, Matheus. Obrigado, boa noite. Dudu Guimarães, Rádio Lagoa Dourada. Obrigado, Gabriel. Boa noite, Matheus. Boa noite aos companheiros. Matheus, eu queria que você falasse de duas situações para nós, por favor. A primeira delas, a saída do Pedro Quem já no início do jogo, quanto isso prejudicou a tua estratégia, né, para o jogo de hoje. Logo lá ali com menos de 15 minutos ele acabou sentindo uma lesão e acabou saindo. E a segunda em relação ao gol, né, o primeiro, assim, a famosa segunda bola, né, mais uma vez o Giovani livre de marcação, dominou e arrematou para o gol. Eu queria que você falasse a respeito dessas duas situações para nós, Matheus, por favor. Um grande abraço. Boa noite, Dudu. Dudu, a gente tinha uma estratégia bem definida hoje. Óbvio que quando a gente perde um atleta por obrigação, como foi o caso do Pedro, o Pedro estava fazendo uma semana muito boa de treinamento. Me agradou a entrada dele lá em Londrina, o que me deu confiança para fazer com que ele iniciasse o jogo de hoje com a ausência do Leandrinho. Infelizmente, ele pediu substituição, se eu não me engano, aos 14 minutos, mas a lesão ocorreu, acho que aos 5 minutos. Então não deu nem para a gente realmente ver como a nossa equipe ia se postar com ele. Porque, se vocês se lembrarem, ele teve uma queda, naquele momento ele já me falou, estralou, mas eu vou continuar, quero continuar, ver se vai dar. E ele tentou, acho que mais uns 5, 6, 7 minutos, não me lembro, até ele confirmar que não tinha como. Até teve um lance ali que ele estava mancando, e daí eu já vi que dificilmente ele ia continuar. Mas daí são situações, daí optamos pelo Chorão, até pelas características ficarem um pouco mais próximas dentro daquilo que a gente tinha.
O Chorão, obviamente, tomou um amarelo, correu o risco, numa falta, de tomar mais um amarelo por precaução e para a gente buscar o empate com igualdade, porque a gente estava se expondo e tinha que matar contra-ataque. Optamos pelo Tibagi. Ficamos felizes, que é um menino da base aqui do nosso clube, que tem que mostrar sua qualidade, que é um menino que eu vejo muito potencial e acredito nele. E com relação à segunda bola, foi uma coisa que eu conversei muito no intervalo. Antes do gol, eu já tinha comentado, a gente tinha perdido 2 vezes seguidas a segunda bola. E infelizmente no terceiro momento saiu o gol. Então é uma coisa para a gente trabalhar, é um nível de comportamental para a gente estar brigando por essas situações. Coisa que a gente foi muito bem no jogo passado, que eu acabei enaltecendo. Hoje, neste momento do jogo, a gente pecou, que resultou em gol. Depois melhoramos. No segundo tempo, aumentamos o nosso nível de ganho de segunda bola. E são detalhes, como eu falei, são detalhes que determinam uma vitória, um empate e uma derrota. E a gente tem que estar mais preparado possível para que esses detalhes sejam a nosso favor nas próximas partidas. A gente pode analisar, são raros os jogos que a gente vê uma equipe sendo muito superior à outra, buscando o resultado, tendo o resultado e sendo superior. Cada equipe com as suas estratégias bem determinadas e são erros, na maioria das vezes, muito mais do que acertos da própria equipe para fazer gol. Então a gente tem que hoje, uma coisa de a gente refletir para diminuir os nossos erros, porque são atletas de qualidade, que conseguem envolver o adversário, cria-se diversas situações para fazer gol, mas infelizmente em situações que a gente acaba pecando, o adversário foi feliz, que determinou a vitória de hoje. Obrigado, Matheus. Uma ótima noite para você, bom descanso. Obrigado, igualmente. Marcos, Rádio Clube. Diomar, Rádio Itaí. Atletas que foram desfalques, né, do time do Operário Ferroviário. Concordo que você tinha ainda para montar um time competitivo como você montou e o time encarou, mas não há como deixar de comentar que você ficou totalmente sem opções para tentar mudar. O setor do meio campo ficou com muita dificuldade para criar, os lados muito bem marcados, né, o Ginamiro, o Silva e o Fábio Alemão, figuras importantes no time, e no final, com o gol, através do erro que você já citou, teve que dar um contra-ataque para o CSA no segundo tempo. O que você está projetando? Quais são as possibilidades, Matheus, de retorno de jogadores? Porque nós temos uma sequência agora, Avaí, Curitiba e Goiás, né, que é uma sequência muito mais difícil, pelo menos teoricamente, de Brasil de Pelotas, Londrina e CSA. O que você está projetando e quais jogadores você entende que vai poder contar desses que estão no departamento médico? Certo, Diomar, boa noite. Diomar, hoje, de forma oficial, a única certeza que nós temos é o retorno do Fabiano e do Leandrinho, por suspensão. Então, porque ainda são muitas dúvidas, tem algumas certezas de atletas que não vão poder fazer parte desses jogos, que são o Bonfim, o Bastos, enfim, mais atletas. Eu tenho algumas dúvidas que pode ser que a gente conte ou com o Avaí ou com o Curitiba, que são os 2 atletas que estão mais avançados, que são o Bueno e o Garcia. Mas isso não quer dizer que eles tenham condições. A gente está avaliando dia a dia, cada treino que eles fazem, eles passam um feedback para o departamento médico, se eles podem evoluir um passo a mais, se ainda tem que dar uma regredida. Então a gente está sentindo realmente no dia a dia. Obviamente são atletas que estão loucos para retornar, e a gente tem que ter infelizmente, tem que ter essa paciência
para eles estarem à disposição 100%. Então a gente está aguardando, a gente está se comunicando diariamente para ver a possibilidade de reforços do nosso elenco, né? De reforços que estão hoje no departamento médico, e os atletas retornando são reforços para nós. Mas, como eu disse, Diomar, eu prefiro não usar isso como um amuleto. A gente sabe da importância desses atletas, né? O Alex, o próprio Lucas Mendes, que estava treinando muito bem e acabou tendo a lesão. Hoje o Leandrinho, o Fabiano, para ter essa variação com o Silva, numa segunda linha de repente. O próprio Paulo Sérgio, com a ausência do Bueno, para ter até esse revezamento junto com o Schumacher. Então, são atletas, óbvio, que são muito importantes para nós, mas no momento que nós estamos, nós temos que confiar no elenco que nós temos à disposição para as partidas. Como você mesmo disse, Diomar, a gente de repente hoje não tinha tanta variação para movimentar, para modificar a equipe durante o jogo, mas nós tínhamos condições de ter tido um resultado melhor. Então eu prefiro não me apegar a de repente a ausência, mas sim procurar corrigir os atletas que nós temos hoje à disposição, sabendo que temos um jogo extremamente difícil contra um adversário que, pelo pouco que eu vi, porque foi momentos antes do nosso jogo, estava fazendo uma partida muito bem feita em Belo Horizonte, está 6 jogos sem perder. Então são grandes desafios que a gente tem que estar preparado, independentemente dos atletas que nós temos à disposição, para procurar fazer um bom jogo lá e pontuar, que é muito importante. E que a gente possa trazer de Florianópolis aí um resultado bom aí para a sequência do Operário no campeonato. Obrigado, isso mesmo, Gilmar. Marcos, Rádio Clube. Boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas. Matheus, a gente sabe quantos desfalques atrapalharam hoje, você já comentou sobre isso, o fato de que é muito difícil escalar, mudar, mexer no time com tantas ausências, mas a pergunta que eu te faço já é pensando justamente no jogo contra o Avaí, que você já até falou um pouco. Como superar na quinta-feira esses obstáculos, essas dificuldades de desfalques nos próximos jogos, para que o time possa já conseguir uma reabilitação fora de casa? É óbvio que os desfalques atrapalham, você falou, prejudicam muito, a gente sabe, mas como fazer para superar essas dificuldades já na quinta-feira? Boa noite, Matheus. Boa noite, Marcos. Marcos, nós temos até comentado isso aqui dentro do clube internamente. Talvez nos momentos de maiores dificuldades que nós tivemos, foi os momentos que nós mostramos a nossa grandeza. Eu me recordo, na Série B passada, nós fomos a Pelotas numa condição muito parecida com que talvez a gente vá para Florianópolis. A gente não conseguiu completar o nosso banco, muitos desfalques, algumas lesões, a gente tinha tido uma diminuição de elenco naquele momento, improvisamos algumas funções, a partir dali a gente conseguiu dar uma arrancada que fez com que no final da competição a gente estivesse disputando o acesso. Então agora mais uma vez, nós temos um elenco de qualidade, infelizmente não são todos que estão à disposição para reforçar o nosso elenco, mas aqueles que estão aqui têm capacidade para resolver esses problemas. Claro que a gente sai extremamente chateado pelo resultado, mas tem um lado meu que sai satisfeito com a entrada do Tibagi, por exemplo, um menino da base que pelo pouco tempo que teve em campo demonstrou qualidade. Então são esses momentos que aparecem esses desafios e se dá a oportunidade de repente para atletas que não estavam tendo tanta condição de mostrar o seu futebol. Jogo passado o Cleitinho entrou, até o momento que ele se lesionou, estava muito bem na partida. Depois a gente passou a ele só ser uma figura em campo, porque estava lesionado. Então é a oportunidade que vai começando a aparecer, né? Nós ganharemos na próxima partida 2 atletas que foram muito bem no último jogo, que é o Fabiano e o Leandrinho. Então, e o futebol é isso. Hoje perdemos o Pedro, na próxima partida volta o Leandro, e a gente tem que estar se preparando para todas essas adversidades que tem em uma competição longa com pouco tempo de recuperação. Hoje pela manhã, quem acompanhou Brasil e Vitória, teve 6 atletas que saíram lesionados por motivo muscular. Então não é só aqui no Operário, infelizmente, é o momento que a gente está vivendo que está acontecendo essas situações.
porque analisando a partida hoje de manhã a gente começa a perceber que não é só no Operário. Então, óbvio que a gente está tomando todo o cuidado possível para procurar minimizar isso, mas estamos correndo risco, porque é pouco tempo. Agora nós viajamos, temos um período um pouquinho maior jogaremos somente na quinta-feira, o que nos dá esse descanso para diminuir o desgaste físico, e a gente tem que se preparar ao mesmo tempo para procurar fazer uma equipe bem organizada e buscar, acima de tudo, pontuar, que é muito importante nessa competição, somando ponto a ponto. Obviamente buscar os 3 pontos, se não der tem que somar 1 ponto, porque nos vai condicionando a brigar lá em cima.